Então, pessoal, observe aí os ângulos complementares, ó. Esse mais esse tem que ser igual a 90, tá? Se aqui vale 40, então quanto que vale o x? É só pegar 90 menos 40, 50, né? Porque 50 mais 40 é 90. Aqui, esse mais esse tem que dar 90. Aí você pega 90 menos 30 é 60. Por quê? Porque então esse x vai valer 60. Porque 60 mais 30 é igual a 90. Às vezes também ele vem assim, tá vendo? Olha só, o todo aqui, ó, é 90 graus, ó. Esse aqui é o ângulo reto. Aí vem aqui, ó, o x e esse. Aí pergunta quanto que vale o x? É só você pensar, o todo não é 90? É. Que número que eu somando com 30 dá 90? É só pegar 90 menos 30, 60. Então, x vai valer 60, porque 60 mais 30 é 90, ok? Então, olhem aí os ângulos suplementares. A soma dos dois é igual a 180 graus. Olha, esse mais esse é 180. Aqui nós temos 40. Para você saber quanto que vale x, é só pegar 180 menos 40. Dá quanto? 140, né? Então, esse x vale 140. Por quê? Porque 140 mais 40 é igual a 180. Letra B. Esse mais esse é igual a 180. Então, aqui você tem 30, né? Quanto que eu, colocando aqui para somar com esse, dá 180? 180 menos 30, 150. Então, esse x vale 150, porque 150 mais 30 é igual a 180. O resto aí você acha, tá bom? Olha só, ele pode também ser representado assim, ó. Esse ângulo eu chamo de ângulo raso ou ângulo de meia volta, que vale 180 graus. Uma volta completa é 360, né? A metade da volta, 180, tá vendo? Eu coloquei ele aqui, ó, ele vale 180 graus, mas tá aqui, ó. Aqui eu tenho x, aqui você tem 75 graus. Aí vai estar lá e pergunta assim, quanto vale x? Quando você vê um ângulo de meia volta, é porque esse mais esse, o todo é 180, né? Aqui você já tem 75. É só pegar e fazer assim, 180 menos 75 dá quanto? 105, né? Por quê? Porque 105 mais 75 é 180. Então, x vale 105, ok? Então, pessoal, antes de explicar a vocês como localizar pontos no plano cartesiano, eu vou explicar uma coisa. Olha só, aqui nós temos a reta do y, que é a vertical, chamada eixo das ordenadas, e aqui, ó, a horizontal, temos o eixo do x, que é chamado eixo das abscissas. Repararam que as duas aqui se cortam, formando retas perpendiculares? Então aqui, ó, e aqui formam 4 ângulos de 90 graus. Aqui, repare, aqui no centro está a interseção das retas, tá? Elas se intercedem aqui nesse ponto. Aqui é o zero. Aí, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, assim vai. Para baixo, ó. Aqui é do y, né? Percebeu daqui para cima é positivo, daqui para baixo é negativo, ó. 0, menos 1, menos 2, assim vai. Olha só, o eixo do x. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, assim não tem fim. O eixo aqui à esquerda é 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim vai. Perceberam, né? Então, vamos localizar aqui o ponto A. Deixa o pincel pifou. O ponto A aqui. Vou pegar outro pincel aqui, deixa eu ver se aqui funciona. Ponto A. Reparem bem. Primeiro, eu vou usar sempre
Primeiro, você vai olhar o eixo do X e depois você olha o eixo do Y, tá? Primeiro o X e depois o Y. Agora aqui. Então, você olha aqui o ponto A, repara, o ponto A, ele está aqui, ó, no 2 e no 1. O 2 não está no eixo do X, então primeiro vem 2. O 1 está no eixo do Y. Então vai ficar aqui, ó. Esse é o ponto A. Qual é o ponto B? Vejam, o ponto B, onde está, aqui está o B. Repare bem, ó, aqui está o ponto B, ó, está descendo até o 1 e está indo até o 2, ó. Esse 1 está no eixo do X. Como o X tem que vir primeiro, então vem o 1 primeiro, depois vem o 2. Letra C. Cadê o C? Tá aqui. Reparem bem, ó. Olha aqui o C. Aonde está o ponto C? Repara, o ponto C está bem em cima do eixo da coordenada Y. Quando o ponto está em cima do eixo, tá? Então, o eixo Y vai valer 1 e o X vai valer 0. Por quê? Ó? Se está em cima do eixo, ó, ele vai vir até aqui, ó. Então, nesse caso, o X é 0, o Y vale 1. Ponto D. Vejam o ponto D, onde aqui está. Olha o ponto D, aqui já está, ele está bem em cima do eixo das abscissas, do eixo do X, tá vendo? Se está em cima do eixo do X e ele vem primeiro, é porque o X vale 3 e o Y vale 0. Está em cima do 3, já vai até aqui, vale 0. O ponto E. Ponto E, aqui está o ponto E aqui, reparem, ó. Está ligando no menos 2 ao 2. Reparem que o menos 2 está no eixo do X, então vai ser menos 2 e o 2 está no eixo do Y. Então, sempre primeiro o X e depois o Y. Ponto F. Reparem o ponto F aqui, ó. No eixo do X, então o X vale menos 3 e o Y vale 0. Ok? A letra G. Olha só, cadê o ponto G? Aqui, onde está? Aqui o ponto G aqui está aqui. Reparem bem, ó. Ele está bem no eixo do Y. Se ele está no eixo do Y, é porque o X vai valer 0. Então, o X vale 0, o Y vale menos 2. Agora o ponto H. Vejam só, o ponto H está ligando ao 4 e ao menos 2. Reparem que o 4 está no eixo do X, das abscissas. Já que está no eixo do X, então primeiro vem o 4 e depois vem o menos 2. Letra I, reparem a letra I que é legal. A letra I está bem no ponto de interseção. O ponto de interseção, já foi falado, né? É 0. Então aqui, tanto o X vale 0, como o Y vale 0, porque está bem no ponto de interseção. Então, todos os dois vale 0, ok? Você pode atribuir valores qualquer para X, tá? Qualquer valor que você quiser. Sempre eu atribuo 1, 2, 0, menos 1, menos 2. Por quê? Para o gráfico ficar pequeno. Porque se eu colocar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vai ficar um gráfico enorme, né? Haja folha de caderno, né? Então, eu coloco só até 1, coloco 1, 2, 0, menos 1, menos 2. Aí você vai lá, só substitui, ó. Quando X vale 1? Aí no lugar do X você põe 1, 2 vezes 1 é 2. 2 mais 6, 8. Quando X vale 2, 2 vezes 2, 4. 4 mais 6, 10. O Y vale 10.
Quando x vale 0, 2 vezes 0, 0. 0 mais 6, 6. Então, quando x vale 0, o y vale 6. Quando x vale menos 1, 2 vezes menos 1 é menos 2. Menos 2 mais 6, mais 4. Então, quando x é menos 1, o y é 4. Quando x vale menos 2, menos 2, 2 vezes menos 2 é menos 4. Menos 4 mais 6, mais 2. Então, quando x vale menos 2, o y é 2. Aqui, na função decrescente, o mesmo esquema, tá? Aqui o a está negativo, então, vou colocar o seguinte, ó. Quando x for 1, menos 2 menos 1, 2, o quê? Negativo. Menos 2 mais 6, 4. Então, o y vai ser 4. Quando x é 2, menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 4 mais 6, 2 positivo. Olha só. Quando x for 0, menos 2 vezes 0 é 0. 0 mais 6 é 6. Quando x for menos 1, olha só. Menos 2 menos 1, menos 2 vezes menos 1, dá o quê? 2 positivo. 2 mais 6, 8. Quando x for menos 2 vezes menos 2, dá mais 4. Mais 4 mais 6, mais 10. Então, o y vai ser 10. Aí você vai lá, é só colocar lá e ligar os pontinhos no gráfico e está feito o gráfico, ok? Então, pessoal, olhem aí como é fácil você construir um gráfico de uma função do primeiro grau. Aqui no primeiro gráfico temos a função crescente e no segundo você tem uma função decrescente. Olha, quando que a função é crescente? A função é crescente quando esse aqui, ó, o a, coeficiente angular, é positivo. Quando ela é decrescente, quando esse a, o coeficiente angular, é negativo. Olha só, para você construir um gráfico de uma função do primeiro grau é fácil, fácil. Você precisa só descobrir dois números. Um já está na cara, já está aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui é o b, tá? O coeficiente linear. Ele vai estar no eixo do y, tá vendo? Mais 6, você vai pôr aqui, põe o pontinho. Mais 6, põe aqui. Agora, você vai ter que descobrir o outro para colocar no eixo do y. Para você descobrir, você vai ter que calcular a raiz dessa função. Olha só, por que eu coloquei o 6 no eixo do y? É porque certamente o x vale 0, né? Mas como eu tirar a prova? Se eu pegar aqui, ó, no lugar do x eu colocar um 0, 2 vezes 0 é 0, mais 6, 6, tá vendo? Então, quando o x é 0, o y é 6. Agora, vamos descobrir quando o y é 0, quanto vale o x. Então, no lugar do y, eu vou colocar um 0, e no lugar desse y também vou colocar um 0, aqui, tá? No lugar do y, eu coloquei um 0, e aqui no lugar do y também coloquei um 0. Agora, é só achar a raiz, e você vai descobrir quanto que vale x quando o y vale 0. Então, está aqui. Esse aqui está positivo, eu vou passar, vou inverter o lado. Quando você inverte, eu inverto o sinal. Quando não tem sinal, o que é mais? Então, é mais 2x, passa para cá, menos 2x é igual a 6. Vou pegar 6 e dividir por menos 2, porque 2 está multiplicando x, então ele passa dividido. 6 dividido por menos 2, menos 3. Olha a decrescente. O mesmo esquema, olha aí que o 2x está negativo, menos 2x. Você inverte para a esquerda da igualdade, inverte o sinal, dá 2x positivo, que é igual a 6. Pego 6 e divido por 2, porque 2 está multiplicando x. 6 dividido por 2 é igual a 3, tá vendo? Então, olha só, na função crescente, quando o y é 0, o x é menos 3. Você vai lá no eixo do x, coloca o menos 3, faz o pontinho, liga os dois pontinhos, fez a reta da função do primeiro grau, achou o gráfico. A decrescente é a mesma coisa, quando o x for 0, o y é 3 positivo. Você vai lá no eixo do x, no eixo dos positivos, coloca o 3,
faz os pontinhos, ligou, fez uma reta, construiu o gráfico da função do primeiro grau. Viu como é fácil? Então, olha só, pessoal, o número 1 fala assim: os óbitos causados pelo coronavírus em X dias no mês de maio de 2020, EMG, é dado por uma função expressa pelo gráfico a seguir. Então, pessoal, aqui nós temos um gráfico, nós temos o coeficiente linear e temos um ponto, né? Fala assim, ó, nessas condições, o total de 66 óbitos causados pelo coronavírus em maio corresponde a... Para me saber, primeiramente, olha só, o B é igual a 26. Vocês lembram que o coeficiente linear, aquele que está na reta do Y, aqui, ó, isso aqui é o coeficiente linear, que é o B. E aqui temos um ponto. Então, vamos lá ao cálculo. Então, como já foi falado, o B é igual a 26 e o ponto é 8,90. A função é desse tipo, vem aqui e substitui. Quem é o Y? Ó, 90, vai por aqui. O A é aquele que eu vou procurar. O X é o 8. Quem é B? 26. Aí, esse 8 vezes A é 8A, continua do lado de cá. O 26 tá mais, passa para o outro lado com o sinal de menos. 90 menos 26 dá 64. Aí, esse 8A eu passei para lá e o 64 para cá ao mesmo tempo. Quando muda os dois ao mesmo tempo, o sinal não muda, tá? Então, fica 8A igual a 64. 64 dividido por 8 é 8, porque 8 vezes 8 é 64. Então, eu descobri que o A vale 8. Agora, tá falando assim, ó, que o total de óbito foi 66. Então, esse Y aqui está representando o total. Vou colocar no lugar dele 66 é igual a, que eu achei que vale 8. O X é o total de dias que eu vou procurar. E B, que vale 26. Ó, 8 vezes X, 8x eu vou deixar aqui. Esse 26 dá mais, passa para cá menos. 66 menos 26 dá 40. Fiz a mesma coisa aqui, ó. Esse 8x eu passei para cá e o 40 para cá ao mesmo tempo. Quando muda os dois ao mesmo tempo, o sinal não muda. Então, vai ficar 40 dividido por 8 é 5. Porque 5 vezes 8 é 40. Então, a resposta é a letra C, ok?